Fala galera, beleza? Tranquilidade? Estamos nós aqui, né, para aula de sociologia com a apostila aberta, tá certo? Então eu escolhi algumas questões para vocês, né, com os temas que a gente viu em sociologia na apostila 3. Então, vimos que algumas aulas foram um pouco pesadas, né? Alguns temas bastante densos, né? Abordando aspectos de psicologia, abordando aspectos de linguística. Então, foi uma apostila que trabalhou mais com antropologia, certo? Então, que é uma seara bastante, né, complexa das ciências sociais, ok? Não é muito a minha, como vocês sabem, como eu já disse no passado. Minha área de atuação é mais a política, certo? E também a sociologia. A antropologia seria do tripé a área que eu menos estudo, que eu menos me envolvo, porque, né, é uma área que os meus propósitos de pesquisa são um pouco distintos, tá certo? Então deixa eu aqui abrir a porta para o meu gato, que ele está querendo sair, né? Fiz isso e vamos lá para a nossa revisão. Então eu separei 6 exercícios. Vamos para esse exercício 6, né? Tentei escolher algumas questões não muito longas, né, para não ficar uma coisa muito maçante. Quando ninguém duvida da existência de um outro mundo, a morte é uma passagem que deve ser celebrada entre parentes e vizinhos. O homem da Idade Média tem a convicção de não desaparecer completamente esperando a ressurreição, pois nada se detém e tudo continua na eternidade. A perda contemporânea do sentimento religioso fez uma morte uma provação aterrorizante, um trampolim para as trevas e o desconhecido. Então, esse trecho mostra para a gente, né, que a forma com que nós nos relacionamos com a morte, ela varia muito no tempo e no espaço, né? O George Deby é um autor da história, que é um medievalista, né? Ele tenta capturar muito a mentalidade daquele homem da Idade Média, né? O universo de valores que ele vivia, né? Ele é o George Deby é da escola dos análises, é uma escola que se vale muito, né, do diálogo com a sociologia, com a psicologia, com a antropologia. Então nós temos aí muita transformação, né, dessas representações sociais. Então, já respondendo a questão, né? Então, a comparar as maneiras com que as sociedades têm lidado com a morte, o autor considera que houve um processo de mercantilização? Não, não aborda isso. Disseminação de ateísmo? Não. Diminuição de distância entre saberes? Não. Amadurecimento, né, ligado à modernidade? Não. O que a questão nos mostra é uma transformação das representações sociais. Então, a maneira com que lidamos com a morte, né, é uma representação social, né? Social, quando a gente pensa em sociedade, se uma pessoa pensa isso e o resto não, é de uma coisa distinta. Mas quando o homem, no geral, tem essa visão de mundo, é uma representação social, ok? Então, é a alternativa B. Vamos para a questão 11. O El, né? Já disse a vocês, naquele curto período de tempo que a gente teve junto, né, que a UEL, né, Universidade Estadual de Londrina, é uma universidade muito boa, passa por algumas dificuldades, mas, né, é uma universidade que valoriza muito as ciências sociais. Então, se algum de vocês tiverem, né, intenções ou pretensões de estudar na UEL, eu recomendo muito a vocês que levem a sério sociologia e filosofia, certo?
porque dependendo do curso, vocês vão ter que ter um conhecimento muito profundo dessa temática. E as questões que a apostila traz para a gente aqui não são questões simples, tá? Então, se vocês sentirem dificuldade ao fazer essas questões, é algo extremamente natural, porque os temas que estão sendo abordados são temas extremamente complexos, ok? Por isso que eu já teci críticas a esse novo material do Etapa, certo? Porque eu acho que o primeiro ano ele deve ser um ano de conhecimento de temas básicos da sociologia, né? E não já se debruçar sobre assuntos dessa complexidade, ok? Que antigamente no antigo material se fazia apenas no segundo ano e no terceiro. Vamos lá para a questão 11. A categoria que comanda as relações entre o homem e a natureza é, para a modernidade ocidental, a da produção, concebida como ato de subordinação da matéria ao desígnio humano, à vontade humana. A reprodução das sociedades indígenas é, ao contrário, concebida e vivida sob o signo de uma troca de propriedades simbólicas entre os humanos e os demais habitantes do cosmos. Cosmos significa o universo de vida. Uma troca que pode ser violenta e mortal sem deixar de ser social, não de uma produção de bens sociais a partir de uma matéria informe. Então aqui, né, esse é um grande antropólogo brasileiro do momento, né, lido no mundo inteiro, Eduardo Viveiros de Castro. O que a gente pode tirar desse trechinho da sua obra? Existem filosofias distintas se a gente ter como parâmetro a nossa sociedade e a sociedade tradicional dos indígenas. A relação deles com o meio é completamente distinta da relação com que nós nos relacionamos com o meio, certo? Lógico, se eu jogar toda a civilização ocidental num saco e generalizar, eu estou errando, porque nós já temos setores da nossa sociedade que estão, né, se relacionando ou relacionando-se com o meio de uma forma mais harmônica. Quando uma pessoa decide ser vegana, quando uma pessoa decide ser vegetariana, né, é uma relação distinta da nossa relação. Então eu sou um cara que, né, defendo a questão ambiental, defendo a natureza, mas eu sou carnívoro. Então envolve um pouco de contradição, certo? Então nós, seres humanos, né, somos às vezes contraditórios, às vezes ou quase sempre, tá certo? Então nós, né, subjugamos a natureza aos nossos desígnios. Então vamos lá. Com base no texto e nos conhecimentos sobre o tema, é correto afirmar: a produção de bens sociais a partir de uma matéria uniforme é o que caracteriza as sociedades indígenas. Não, o texto não fala isso, certo? Os povos indígenas objetificam a natureza por meio de relações estritamente violentas e mortais. Não. Os povos indígenas tradicionais, né, notabilizam-se por uma vida harmônica com a natureza. Não significa que eles não matam animais, significam que eles não retiram árvores, não significa isso, né? Mas eles se sentem parte, né? Eles se sentem um elemento dentro do sistema, mas eles se sentem menores do que o sistema, certo? Eu me lembro aqui, né, quando vocês estudarem com o Igor a conquista do Oeste americano, houve o choque entre o homem branco e o indígena. E o governo americano chegou a propor aos indígenas que eles continuassem nas suas terras, mas que essas terras fossem fragmentadas, né?
em propriedades privadas, para que no futuro, né, tivesse produções, cidades, e o indígena via aquilo com espanto. Dentro da filosofia indígena, aquilo era inconcebível. Eles eram um elemento do todo. E o todo também, né, estava dentro da natureza. Então a comunidade, a tribo, né, era indivisível. Então, aceitar aquilo do homem branco era literalmente abrir mão da sua filosofia de vida, dos seus valores de vida. Então aconteceu uma imposição, né? Então os indígenas não aceitaram. C. A reprodução das sociedades indígenas funda-se na irrestrita subordinação da matéria aos desígnios humanos. Não, também não, certo? Há uma relação harmônica, não de subordinação absoluta, certo? D. As relações entre os indígenas e a natureza estão fundadas em uma história de adaptação passiva ao cosmos. Não é uma adaptação passiva. Os indígenas têm uma atuação ativa, mas é uma atuação ativa harmônica. E aí sobrou apenas a letra E, né? A troca de propriedades simbólicas caracteriza a sociedade indígena em sua relação com a natureza, né? Símbolos, harmonia, né, caracteriza a relação do indígena com a natureza. Uma questão bastante difícil, né? O Eduardo Viveiros de Castro é um autor extremamente complexo. Vamos lá para a questão 17. Do texto também muito famoso de Clifford Geertz, A Interpretação das Culturas. Resumindo, os textos antropológicos são eles mesmos interpretações, e na verdade de segunda e terceira mão, entre parênteses. Por definição, somente um nativo faz a interpretação em primeira mão, é a sua cultura. Trata-se, portanto, de ficções. Ficções no sentido de que são algo construído, algo modelado. O sentido original de fictio, que não sejam falsas, não factuais ou apenas experimentos do pensamento, né? Então o sujeito aqui são os textos antropológicos, certo? Então a antropologia. Então a questão uma das grandes lições que a antropologia nos dá é que nós não podemos lançar um juízo de valor de uma cultura distinta da nossa a partir dos nossos valores, certo? Então isso vai recair aí no conceito de relativismo cultural. Então eu não posso, tipo assim, o chinês ele tem uma dieta nojenta. Ela pode ser uma avaliação de uma dieta nojenta segundo os meus valores, certo? Eu escutei de um primo isso. Então ele está sendo etnocêntrico, certo? Etnocêntrico quando você coloca os seus valores como centro. Então eu falei para ele assim, olha cara, pelo que eu me lembro, você gosta de chouriço. Vocês sabem o que é chouriço? Não o chouriço uruguaio, que é um bife argentino, né? Bife de chouriço. Chouriço seria uma produção que hoje em dia, né, a gente vê pouco. Geralmente quem mata porco, né, eles pegam o sangue do porco, eles temperam e cozinham. E o chouriço ele vai ter um gosto de fígado, porque é sangue, né? Então o gosto é muito parecido. Eu já tive esse desprazer em comer isso, né? Eu gosto de experimentar comidas estranhas, mas não gostei. Fiquei nojento, me senti nojo. Então, qual a diferença entre comer, por exemplo, um gafanhoto na China, um morcego, e você ali comer um chouriço?
que é cozinhar, o sangue cozinhado, né? Não é estranho? Então, às vezes, nós fazemos acusações, nós também incorremos em coisas nojentas, certo? Então, para o autor, é correto afirmar que todo estudo etnográfico é falso? Não, de jeito nenhum, né? B. A observação em campo deve ser completamente descartada? Não, não é isso que ele está falando. C. O antropólogo não deve utilizar nenhum método científico? Não, longe de tudo. As ciências sociais ela é embasada dentro de um método científico. Se ela quer ser chamada de ciências sociais, ela tem que ter um método científico que traga resultados consistentes. D. Um etnógrafo sempre dependerá do nativo para compreender a outra cultura, devendo elaborar o conceito a partir da informação de outrem. Então, o antropólogo, ele é um cara que quer entender a cultura do povo pesquisado, mas ele vai entender a cultura a partir do universo de valores daquela cultura. Ok? Então, chegamos à questão certa. Então, a etnografia é a coleta de dados, mas não é só você coletar a partir da observação, segundo Geertz, mas você tentar entender a partir do que as pessoas que você está estudando estão falando, certo? Então, é importante você ouvir aquele grupo, aquela tribo urbana ou rural ou do campo que você está estudando, para entender o universo de valores dela, tá certo? Então, é a alternativa D. Vamos agora para a questão 23, que eu separei para vocês. 23, aqui. Fala sobre o mito. Leia o texto a seguir. Através das pesquisas de mito e folclore, os estudos da narrativa foi sempre central desde o início da antropologia. Os irmãos Grimm, né, os famosos irmãos Grimm, que coletaram ali os contos de fada, colecionaram contos de fadas e outras tradições como parte das suas investigações comparativas históricas, na tentativa de descobrir as relações entre as línguas indo-europeias. Então, os irmãos Grimm, né, olha o telefone tocando. Que hora para tocar o telefone, né? Enfim, aqui os irmãos Grimm, eles não, os contos de fada que eles estão trazendo para a gente, quem aí, né, gosta, né, de histórias folclóricas, contos, não foram contos desenvolvidos por eles. Eram contos presentes dentro da cultura popular europeia. O que os irmãos Grimm fizeram foi reunir esses contos, colocá-los no papel, tá certo? Então, a partir da leitura do texto, é correto afirmar que os contos de fada não apresentam nenhuma ligação com os mitos? Não, não é isso. A presença de um mito pode auxiliar na compreensão da realidade de um povo? Opa, então aqui pode ser que seja. Um mito não permite a compreensão de elementos históricos? Não, está errado. Os mitos não permanecem em uma cultura letrada? Não, está errada, certo? Às vezes nós temos algumas sociedades atuais buscando mitos, certo? E os mitos europeus são representados apenas pela mitologia grega? Não, longe disso, né? Existia mitologia nórdica, germânica. Então, a alternativa certa é a letra B. O mito pode auxiliar na compreensão da realidade de um povo. Questão 27. Georges Balandier afirma que o mito contém, mesmo nas sociedades de tradição oral e mesmo antes da colonização, uma parte de ideologia. Então, aqui, né,
devemos levar em conta isso. O mito contém, mesmo nas sociedades de tradição oral e mesmo antes da colonização, uma parte de ideologia. Tem função justificadora. Então veja, sempre quando vocês vão fazer uma questão, muita atenção com a proposta, o enunciado, né? Com a qual sabem jogar muito bem os guardiães da tradição, os detentores e beneficiários da autoridade. Certo? Tendo então em conta o autor, os mitos nas sociedades tradicionais estão destituídos de ideologia? Não, eles têm ideologia. B. As sociedades tradicionais utilizam os mitos como forma de se revolucionarem? Não. Às vezes, né, os mitos servem para conservar certos valores. C. Os mitos, aí é aquilo que eu disse, né? Os mitos apresentam um aspecto conservador por legitimar a tradição, justificar a tradição, certo? Então chegamos já à questão certa, né? Então os mitos não legitimam autoridades? Não. Os mitos são distantes do universo político? Não, né? Sempre o mito foi utilizado para uma justificação política, certo? E vamos para a última questão. A questão 36. É uma pena que nós vamos ter aqui a resposta do lado, né? Mas eu vi que é uma boa questão. O sociólogo espanhol Manuel Castells sustenta que a comunicação de valores e a mobilização em torno do sentido são fundamentais. Os movimentos culturais, entendidos como movimentos que têm como objetivo defender ou propor modos próprios de vida e sentido, constroem-se em torno de sistemas de comunicação, essencialmente a internet e os meios de comunicação, porque esta é a principal via que esses movimentos encontram para chegar àquelas pessoas que podem eventualmente partilhar os seus valores e, a partir daqui, atuar na consciência da sociedade no seu conjunto, certo? Então, né, é tirado aí de uma página chamada compolitica.org. Em 2011, foi uma questão do Enem, viu? Então veja que é uma questão Enem. Em 2011, após uma forte mobilização popular via redes sociais, houve a queda do governo de Hosni Mubarak no Egito. Esse evento ratifica o argumento de que a internet atribui verdadeiros valores culturais aos seus usuários? Não, não é isso que está se falando no enunciado. E nem a partir do enunciado. Do texto, nem do enunciado. B. A consciência das sociedades foi estabelecida com o advento da internet? Não, longe disso. Nós podemos falar de consciência de sociedade desde tempo pretérito, da história antiga. C. A revolução tecnológica tem como principal objetivo a deposição de governantes antidemocráticos? Não. A revolução tecnológica ela é ampla, né, e restrita, e é inimaginável quais são as suas consequências. D. Os recursos tecnológicos estão a serviço dos opressores, né, e do fortalecimento de suas práticas. A gente viu pelo enunciado que não. Se a gente vê a China, por exemplo, ela vai usar a tecnologia para controlar a sociedade. Mas o que está se colocando dentro de alguns lugares, né, não é isso. Então sobra E. Os sistemas de comunicação são mecanismos importantes de adesão e compartilhamento de valores sociais. Então a internet ela é uma ampla possibilitadora das coisas. Vimos que ela pode trazer coisas positivas, como está se falando nessa questão. Vimos também que ela pode disseminar notícias falsas, que ela pode desinformar, que ela pode aproximar pessoas
com intuitos antidemocráticos, né? Quando a gente vê pequenos grupos, né, de nazistas, neonazistas, supremacistas brancos, né, ou qualquer outra forma de radicalismo, ela pode pensar pessoas em diferentes lugares que representam minoria absoluta, mas elas podem unir essas pessoas, né? A internet pode unir. Então é preciso, né, que exista uma maior regulamentação do espaço virtual para que, né, se tente-se, né, dificultar essas tentativas, né, manifestações de cunho neonazista, neofascista, racista, etc. e tal. Ok, galera? Então é isso, né? Foi uma revisãozinha que a gente escolheu algumas questões aqui. Espero que vocês tenham gostado. Agradeço a atenção de vocês. Abraço.